A primeira turma do Supremo Tribunal Federal decidiu por unanimidade suspender as ações que pedem na Justiça o adicional de 25% na aposentadoria de idosos que precisam de cuidadores até que a Corte se pronuncie definitivamente sobre o tema. Não há data marcada para análise dessa questão. Sobre esse e outros assuntos referentes aos idosos, nós vamos conversar agora com o promotor do idoso, Augusto Cutrim, e também o defensor do idoso, Cosmo Sobral. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Começo então com o doutor Augusto Cutrim sobre essa questão importantíssima, doutor. Quem tem direito então a esse acréscimo na aposentadoria? Bom dia a todos, bom dia, doutor Cosmo, bom dia à população idosa do nosso estado do Maranhão. Segundo a legislação atual da Previdência, esse acréscimo de 25% é devido a todos aqueles que foram aposentados por invalidez. Houve uma decisão, num caso específico, que chegou ao STJ e o STJ resolveu estender a todos os idosos que necessitasse de um acompanhante permanente. Com o recurso ao Supremo, no primeiro momento o Supremo manteve, mas foi para a turma e a turma negou, suspendeu essa decisão por uma questão meramente econômica. E estamos aguardando uma definição do plenário do Supremo. Então, neste momento, por exemplo, as ações que estão solicitando esses 25%, elas vão ter que aguardar. Vão ter que aguardar. Existe muita discussão a respeito se essa decisão ela é vinculante ou não. O que é importante dizer é o seguinte, o INSS ele não pode suspender administrativamente. Se existe uma ação judicial, só o judiciário poderá determinar a suspensão. O que está valendo no momento? O aposentado, só o que se aposenta por invalidez, tem direito aos 25%, que é para pagar o cuidador do idoso, é isso? Pela decisão do Supremo, ficou essa ideia restrita. Isso é de uma injustiça tremenda, porque é mais ou menos dizer o seguinte, a partir do momento que eu me aposento, eu não posso ter uma invalidez, ficar doente, ter um acidente ou sofrer uma doença crônica e depender de um cuidador. Isso fere o princípio da igualdade da Constituição Federal. Então é dentro desse aspecto que o STJ decidiu e que esperamos no futuro o Supremo também decida. Doutor Cosmo, o que a Defensoria pode fazer a esse respeito? A gente sabe que os idosos, em sua maioria, dependem sim, precisam de pessoas que cuidem, sejam da família ou sejam mesmo cuidadores mais específicos. A Defensoria Pública, ela presta assistência jurídica de forma integral, né? Ela vai muito além das discussões meramente jurídicas. Nós temos uma equipe qualificada através de um centro especializado, que é o Centro Integrado de Apoio e Prevenção à Violência contra a Pessoa Idosa, que é formada por profissionais com o atendimento ele é multidisciplinar. Então, antes da demanda chegar ao defensor, por exemplo, que é profissional da área jurídica, ele passa por lá. E, havendo essa necessidade de um cuidador, claro que essa equipe, ao fazer a abordagem, ela chama a família, tenta obter ali uma conciliação ou uma mediação familiar para pacificar um eventual conflito. Havendo necessidade, obviamente, de entrar com ação judicial, nessas ações, por exemplo, de aposentadoria por invalidez fundamentada em acidente do trabalho, essas ações, de regra, elas tramitam na Justiça Estadual e a Defensoria presta assistência, entrando com essas ações, inclusive, fazendo o pedido judicial do adicional dos 25%. Mas, como o doutor Cutrim bem frisou aqui, atualmente ela só está valendo para a aposentadoria por invalidez, porque existem outros 3 tipos de aposentadoria, a por idade, a de contribuição e a especial, né? O STJ disse que se estenderia essas outras 3, mas o Supremo disse não, no momento só vale para a aposentadoria por invalidez, por causa dos 7,5 bilhões que o INSS está dizendo, de impacto imediato se for estendido a todos. E a Defensoria, ela também forma cuidadores dos idosos? Isso. Periodicamente, quase todos os anos, a Defensoria promove um curso de cuidadores de idosos. E aí costuma utilizar ambiente virtual para que as pessoas possam ter acesso e fazer esse curso, mesmo longe de casa, né? Longe daqui de São Luís, e possam participar desse curso para que se qualifique para o cuidado da pessoa idosa. Então, esse é um dos vieses também de atuação da Defensoria.
Doutor Augusto, para quem se aposentou por invalidez, então, o recurso de 25% a mais continua valendo? Continua valendo, não houve alteração nenhuma. É importante também enfatizar que isso é uma disputa entre o Estado e a sociedade no todo, principalmente a questão dos idosos. Existem dois princípios, que é o princípio do mínimo da sobrevivência e da atenção do poder de capital do Estado, né? Então, quando há este conflito, o Estado sempre vai buscar este princípio do possível, né? Para alegar que não tem condições de bancar. É claro que o Estado tem limites orçamentários, assim como o ser humano também é ilimitado em suas demandas. Mas nós não podemos esquecer esta população, que hoje gira em torno de quase 14% de aposentados no Brasil, dos quais 20% têm algum tipo de doença crônica, têm alguma invalidez, necessitam certamente de um cuidador. Quem tem mais de 80 anos, dificilmente você encontra alguém que não precisa. Quem é que sofreu mais com esse impacto? Foi a população pobre. Aquele que é aposentado até um salário mínimo. Nós estamos falando de R$250, 25% a mais. Então não paga um cuidador, evidentemente. Mas já ajuda no sustento daquela família, na medicação, com algum outro aporte para que ele tenha um mínimo de dignidade, para que ele possa viver, pelo menos tenha seu remédio e sua alimentação adequada no seu dia a dia. Eu ia justamente falar, os 25% na verdade já nem consegue pagar um cuidador mesmo, né? É mais para que aquela família tenha alguma extra, né? Doutor Cosmo, quais são as maiores demandas na Defensoria, por exemplo, dos idosos? Eles variam muito, mas chegam até a nossa instituição, até a nossa casa, muitos casos envolvendo ainda a questão da violência contra a pessoa idosa. Muitas vezes ela acontece ali no seio familiar e ela tem vários modos de manifestação. Pode ser aquela violência física, moral, a violência psicológica combinada com aquela agressão até no aspecto patrimonial, né? A dilapidação do patrimônio da pessoa idosa, e que é bom sempre observar que, desde que o idoso tenha condições de se autorreger, de dizer o que ele quer, ele tem o direito de gerir seu patrimônio, sem ingerência de terceiros. E essa ainda é uma questão que infelizmente chega com certa frequência. E nós tentamos, na medida do possível, sempre resolver isso sem ter que entrar com o processo. Em determinados casos, não tem jeito, tem que descambar para uma ação judicial para a proteção da pessoa idosa. Quando é necessário, a gente faz isso. Mas os casos de violência, eu acho que são as maiores demandas. Seguido de casos envolvendo a negligência do poder público, por exemplo, na área de saúde, na área do trabalho, educação, acessibilidade da pessoa idosa, dentre outras. Então, a demanda é muito grande. E o desafio, a sociedade tem que estar preparada, o poder público tem que estar preparado para conviver com as pessoas idosas, porque a população está envelhecendo, isso é natural, isso é bom para o país, mas os desafios ainda são muito grandes e nós estamos aqui para tentar colaborar com isso. Há também apropriação desse dinheiro do idoso, da aposentadoria? Sim, sem dúvida. Isso, dependendo da situação, ela pode ser até conduta criminosa. A gente tem que entrar aí a parceria da rede, né? Rede de proteção à pessoa idosa, que é formada por vários órgãos, várias instituições, o próprio Ministério Público faz parte, é essencial nesse aspecto. Tem a polícia também, por delegacias especializadas, e tem organizações não governamentais da própria sociedade civil que faz esse controle também. Então, a atuação ela pode ser de forma demandada por terceiros, ou o próprio idoso, o familiar pode nos procurar nossa unidade lá no centro, né, na Rua da Estrela, 421, centro, e no horário comercial de 8 às 17, que vai ter sempre uma pessoa para atender. Doutor Augusto, na questão dos 25%, então ainda não há uma data marcada para que ela seja, inclusive, analisada? Não existe essa data. Geralmente, quando o Supremo concede uma liminar, é improvável que ocorra antes da reforma da Previdência seja votada. Eu sinceramente creio, espero que haja um entendimento, né, uma interpretação constitucional no sentido de que seja alcançada essas pessoas. Como eu disse, é muito desigual, é como você punir a pessoa, proibi-lo de adoecer,
de ter um cuidador, de ter alguém que o assista. Nós estamos falando de pessoas com alto grau de vulnerabilidade, que estão em situações realmente acamados, muitos deles, sem condições nenhuma, nem de se alimentar, nem de tomar banho. Então, nós estamos falando dessas pessoas. Por falar dessas pessoas, doutor, estou com uma pergunta aqui do Roberto Santos, do Maiobão. Ele tem mais de 80 anos e ele considera injusto ele ter que provar que ele ainda está vivo, né? Ele acha que não deve provar que ainda está vivo para ele continuar recebendo o benefício dele de aposentadoria. Ele quer saber sua opinião, o que o senhor pode dizer para ele. É Roberto Santos, do Maiobão, ele tem mais de 80 anos. Isso acontece muito de alguns idosos irem à promotoria. Nós temos visto casos até mostrado por vocês, a Defensoria com certeza, de situações que chegam ao vexame de pessoas que estão nessa situação que nós estamos tratando aqui, que são portadores de necessidades especiais, outros que não conseguem nem sair da cama e ter que provar que está vivo. Nós temos, inclusive, um procedimento aberto na promotoria, nós já oficiamos os bancos, o INSS, porque é uma legislação bem recente no sentido de desburocratizar, facilitar, mas nós ainda recebemos, não está funcionando na prática. Há um direito administrativo americano que fala no burocrata de rua. O que ele quer dizer com isso? Que, às vezes, a intenção do governante, dos gestores públicos, era excelente e se transforma em lei, mas até chegar na ponta, naquele que efetivamente vai fazer o atendimento, há uma distância muito grande. Então, se não chegar nesta pessoa, com certeza ele vai cometer uma outra violência que foi enfatizada aqui pelo Dr. Cosmo, que é a violência institucional. Então, nós devemos ter cuidado, porque se a pessoa não tiver essa sensibilidade, entender e ir além da questão econômica, ele vai estar colocando esta população idosa, como foi dito, é uma vitória da humanidade, mas é importante que nós possamos envelhecer ativos, envelhecer bem. Ora, hoje nós temos toda a tecnologia em as mãos. Por que isso não se cria uma forma mais simples de provar que essa pessoa está viva? Ele vai ter que ser carregado numa maca, às vezes na sua cadeira de roda, com soros, para chegar a um banco que tem um poder violentíssimo para provar que está vivo. Então nós esperamos que esta lei avance e que fique mais simples a prova de vida desses nossos idosos. A gente só tem então a agradecer aos senhores, tenho certeza esclareceram bem os nossos idosos que sempre acompanham o Bom Dia Mirante todos os dias, de segunda a sexta, desde as 6 horas da manhã, acordam bem cedinhos e ficaram bem informados sobre essa questão do benefício da aposentadoria. Eu só queria confirmar, doutor Augusto Coutrinho, onde fica o Ministério Público, quando o idoso pode procurar o Ministério Público? As promotorias de justiça na capital ficam nas promotorias ali ao lado do fórum, no Calhau, entre o fórum e a Procuradoria de Justiça. É muito simples, lá funciona todos os dias, das 8 às 18 horas, sem interrupção. No interior do estado, pode procurar os promotores nas devidas localidades das promotorias, que eles também têm atribuição na defesa da pessoa idosa. Obrigado, então, por essa entrevista. Obrigado, doutor Cosmo. Só confirmando, o senhor já falou onde fica a Defensoria, mas também no interior do estado é possível atendimento. A Defensoria hoje ela está se expandindo ainda gradativamente, mas já atua em 39 cidades e em todas elas, a exemplo do Ministério Público, tem unidade de atuação em defesa da pessoa idosa. Aqui na capital, como já foi frisado, fica lá no centro, perto da Praça Nauro Machado, e o funcionamento é no horário regular, inclusive temos a atuação em sede de plantão, em regime de plantão. Pode pegar um telefone que fica lá pela internet, é fácil, eu não sei decorado, mas em casos de necessidade de atuação urgente, a Defensoria atua fins de semana, feriados e domingos também. Muito obrigado. Obrigada pela vinda hoje aqui, os esclarecimentos.